Oi, pessoal, tudo bom? Animados? Mais uma aula hoje? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar da relação entre os coeficientes e raízes de uma equação de segundo grau. Então, aqui, coeficientes. Coeficientes são esses números que andam aqui. O coeficiente A anda junto, é o número que anda junto com o x ao quadrado. Coeficiente B é o número que está sempre junto com o x. Coeficiente C é o termo independente, não tem x. Então, é uma relação que existe entre esses números e as raízes da equação. Quem são as raízes? O x1 e o x2. São duas relações. A primeira relação vai falar da soma das raízes. Você tem lá a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara. Quando você está resolvendo uma equação, que você substitui tudo, você resolve, substitui e chega num determinado momento que esse mais ou menos aqui vira o x1 e o x2. O x1 é o menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E o x2 é o menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Né? Como você tem um mais e um menos, uma hora aqui você se divide para dois espaços, né? Dois cálculos diferentes. A primeira relação é a relação que fala da soma das raízes. Então, se você vai somar as raízes, eu coloquei aqui as raízes. O x1 é o menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 é o menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Nós vamos trabalhar com a fórmula, né, para ver, chegar no fim e ver o que acontece qual é essa relação, né? Então tá, é uma soma de duas frações. Porém, o denominador da fração, das duas frações, são iguais. Então, eu posso colocar tudo isso num denominador só. E aqui, olha, eu tenho dois parênteses. Para resolver, eu tenho que eliminar esses parênteses. Para eliminar os parênteses, eu vou olhar aqui no meio, ó. É um sinal de mais, certo? Se é um sinal de mais, eu posso eliminar sem alterar sinal nenhum. Então, aqui fica menos b e ali fica menos raiz quadrada de delta. Tudo isso num denominador só. Tudo isso sobre 2a. Se aqui fosse menos, daí esse sinal teria que trocar e esse sinal teria que trocar. Mas não, é mais. Aqui em cima sobraram coisas semelhantes, né? Então, o que é semelhante eu vou juntar. Esse mais raiz de delta com esse menos raiz de delta são semelhantes, porém, mais raiz de delta menos raiz de delta, zero raiz de delta. Sumiu o raiz de delta. Menos b são semelhantes, eu vou juntar. Menos b com menos b, lembra que aqui tem um 1 que não aparece escrito, mas existe? Menos 1b com menos 1b, menos 2b. E embaixo, 2a. É uma fração, certo? Sou obrigada a simplificar essa fração. Dá para dividir por 2 o numerador e o denominador. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2, 1. O que sobra? O sinal de menos, o b em cima e o a embaixo. Então, pessoal, olha só. Se eu somar as raízes de uma equação, as duas, o meu resultado sempre será menos b sobre a. Essa é a primeira relação, menos b sobre a. Tá vendo? Você, quando estiver fazendo exercício, não vai fazer isso aqui tudo. Você só vai usar a resposta final. A segunda relação é a relação do produto das raízes, x1 vezes x2. Coloquei aqui o valor de x1 menos b
mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e coloquei de x2, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vou multiplicar. Então, eu vou pegar esse menos b aqui, vou multiplicar por esse e depois pelo outro. Menos b vezes menos b, regra de sinal. Menos com menos, mais b vezes b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, regra de sinal. Menos com menos, mais. O b está fora da raiz, está multiplicando uma raiz, então ele permanece fora b raiz de delta. Terminei com o menos b. Apaguei as setas para não ficar muito confuso. Agora é a vez do mais raiz de delta. Mais raiz de delta vezes menos b. Mais com menos, menos. B fora da raiz, então b raiz de delta. Mais raiz de delta vezes menos raiz de delta. Mais com menos, menos. Raiz de delta vezes raiz de delta ao quadrado. Numerador foi, denominador, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Então, agora, eu tenho que reparar o que é que eu tenho aí nesse numerador e ver o que é que eu posso fazer. Repara, olha, mais b raiz quadrada de delta menos b raiz quadrada de delta. Um anula o outro, né? Vai dar 0 raiz quadrada de delta. Então, saiu fora da raiz. Outra coisa, raiz quadrada de delta ao quadrado. Ó. Esse doisinho aqui anula essa raiz. Então, o delta fica fora da raiz. Então, o que é que vai sobrar no meu numerador? B ao quadrado menos delta fora da raiz. Então, vou apagar um pouquinho. Então, olha o que vai sobrar. Vai sobrar esse b ao quadrado, vai sobrar esse sinal de menos e vai sobrar esse delta fora da raiz. Embaixo vai sobrar um 4a ao quadrado. Seguindo. Então, seguindo aqui, né? O b ao quadrado está aqui, menos. Não vou mais colocar delta. Agora eu vou colocar o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Esse sinal de menos está na frente do delta. Então, eu vou deixar o delta dentro de um parênteses. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Então, fazendo os cálculos, olha, eu tenho que eliminar esse parênteses aqui. B ao quadrado. Esse sinal de menos aqui na frente do parênteses, troca o sinal do B, que era positivo, vira negativo, menos B ao quadrado. Troca o sinal do 4ac, que era negativo, fica positivo. Denominador não muda. Repara, mais b ao quadrado menos b ao quadrado, ó, 0, b ao quadrado, sumiu. Então, o que é que sobrou para mim? 4ac em cima, 4a ao quadrado embaixo. Vou aqui nesse cantinho, ó, 4ac sobre 4a ao quadrado. É uma fração, eu tenho que simplificar essa fração. Então, olha, o 4, vou dividir numerador e denominador por 4. 4 dividido por 4, sumiu o 4. Esse a de cima aqui, ó, eu vou cancelar com um azinho aqui de baixo. Embaixo tem 2. Vai passar a ter só 1. Então, olha o que sobrou. Sobrou C em cima e sobrou A embaixo. Então, olha o meu resumo. O meu produto das raízes dá C sobre A. E a minha soma das raízes dá menos B sobre A. Só isso aqui que eu vou precisar saber para fazer os exercícios. Isso tudo aqui foi só para você saber de onde surgiu C sobre A. Tá ok? Vamos para um exercício, então.
Coloquei um exercício, então. Determine a soma e o produto das raízes das equações sem resolvê-las. Então, coloquei a equação. 3x ao quadrado mais 6x menos 9. Quem é A? 3. Quem é B? 6. Quem é C? Menos 9. Isso aqui, agora, eu vou substituir o valor B e o valor A pelo valor B e valor A. A soma é menos B sobre A. Então, menos B sobre A. Menos 6, é uma divisão, né? 6 dividido por 3, 2. Mais com menos, menos. Produto, C sobre A. Menos 9. Ó, menos com mais dá menos. 9 dividido por 3 dá 3. Então, encontrei a soma das raízes dá menos 2 e o produto das raízes dá menos 3. Repara, se você tem essa informação, você pode encontrar as raízes sem fazer aquela conta, aquela fórmula do delta, né? Você pode fazer assim, ó. Você está procurando dois números que somados deem meio, ó, dois números, um mais o outro dá menos 2, dois números que multiplicados dê menos 3, né? Pensa, qual é o número que 1 vezes ele dá 3, menos 3 e que 1 vezes ele dê menos 2? Então, pensa assim, ó, olhando para essas respostas, você pode ter algumas análises. Olha assim, se esse resultado aqui é negativo, significa que um dos dois aqui é negativo, né? Porque se os dois fossem, ele seria positivo. Olha para a soma, o resultado da soma deu negativo. O que significa que o maior deles em módulo, aquele número que se eu não olhar para o sinal for o maior, ele é negativo também, porque senão a resposta daria positiva. Então agora eu penso em um número, em dois números que um vezes o outro dê 3. Por exemplo, 1 e 3. Então repara, 1 vezes 3 dá menos 3, ele vale. Porém, se eu somar menos 1 com 3, não vai dar menos 2, vai dar mais 2. O que significa que o número negativo é o 3. Então, o 3 é negativo. Então, olha, com essas duas relações, eu consigo descobrir o conjunto solução dessa equação sem fazer a fórmula do delta, sem fazer aquelas contas todas. Então, as raízes dessa equação são 1 e menos 3, ok? Nesse vídeo é só, pessoal. Vou colocar mais exercícios no outro vídeo. Beijo!